O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem as serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então é um dia de muita alegria na igreja, a conversão talvez do maior evangelizador de todos os tempos. Nada se compara a São Paulo. Suas cartas, sua profundidade, a sua luta, deu sangue pela igreja, foi perseguido, até morto no final. Lutou, humilhado, chorou junto com o povo, se alegrou com o povo. Um homem sem palavras, né? E aqui a gente vê como é que Deus tem os seus projetos. Ele fez a promessa da salvação aos judeus, que se cumpre ali com os apóstolos, primeiramente, né, Pedro e os outros 11. Mas Deus quis para os gentios um outro, um que fosse o símbolo da conversão, já que os gentios são pagãos, né? Que não têm uma religiosidade judaica, nem do amor ao Deus único. No projeto divino, ele escolhe um homem que perseguia os judeus para se tornar um grande evangelizador. E nessa conversão, a gente vê algo que pode servir para nós, né? Primeiro, um homem todo cheio de si. Era respeitado como perseguidor. Tinha muitas cartas de recomendação. Ia para Damasco com a cabeça erguida. Isso se chama autossuficiência. É um dos maiores venenos na vida espiritual. A pessoa autossuficiente não cresce espiritualmente. Aquela que se acha capaz, sozinho. Até disfarça. Tem muita gente que disfarça. Reza um pouquinho de manhãzinha, reza um pouquinho à noite, mas vive o dia inteiro como se Deus não existisse. A pessoa faz e decide tudo sozinha. Ela não tem aquele contato contínuo de dependência com Deus. A pessoa autossuficiente acaba ficando cega para as coisas do Deus, fica escrava do mundo. A primeira coisa que Deus quis tirar de São Paulo é a autossuficiência. Depois que ele viu aquela luz e esse encontro com Jesus, ele ficou cego. O homem que estava cheio de si, indo para Damasco, terminou o percurso sendo conduzido pelos outros. Aqui é o segundo ensinamento para a pessoa que converte. O verdadeiro cristão tem que aceitar que nós somos um corpo. Nós temos que aceitar a receber conselhos, correções, né? Aqui na paróquia, vira e mexe, alguém vem me... Ô padre, melhor assim, padre, não concordo com isso. Todo mundo dá as mãos. Claro, tem gente que faz isso por orgulho, mas tem muitas pessoas que fazem por amor a Deus, né? Que está querendo o bem da igreja. Então, não existe ninguém que é sozinho na igreja. Não existe ninguém. Não existe o padre
que é dono da igreja e conduz a igreja. Cada um tem o seu espaço, né? Cada um tem a sua função. E um respeita o outro. Porque na verdade, nós todos, padre, leigos, somos servos inúteis. Nós somos servos de Deus. Estamos aqui para servir. Não tem ninguém aqui que é o Deusinho encarnado, né? Então, essa deixar ser conduzido por pessoas às vezes experientes. Hoje a sociedade muitas vezes despreza os idosos, mas na verdade os idosos são quem tem mais experiência, quem já não tem mais ilusão com a vida. Nós deveríamos estar ouvindo, né? Olha, não vale a pena mais esse caminho, eu já passei por isso, né? Depois, uma coisa interessante é que Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Todas as vezes que perseguimos ou pessoas que são missionárias de Deus, ou os pobres, nós perseguimos o próprio Cristo. Cuidado, né? Isso serve para os grandões desse mundo, os políticos, os que estão aí nos poderes, que perseguem a fé cristã, perseguem a moral cristã. Ai desses, se não converterem, porque é perseguir o próprio Cristo. E Paulo na época pergunta: quem és tu, Senhor? Quando ele fala: por que me persegue? Eu sou Jesus de Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Quando persegue um apóstolo, um pequenino, persegue a Cristo, né? Um doente, um pobre, um funcionário que às vezes está ali trabalhando, que é perseguido veementemente, persegue o próprio Cristo. Cuidado, cuidado, grandões do mundo. O tempo de vocês se esgota rapidamente. E aí depois, imediatamente, depois de um encontro pessoal com Cristo, aqui vem também o núcleo da conversão, o encontro pessoal com Cristo. Logo depois que Paulo tem esse encontro com Jesus, a vida dele muda. Olha o que Paulo pergunta: que devo fazer, Senhor? Olha que diferença. A pergunta que nós temos que fazer todos os dias quando acordamos, durante o dia todo, a hora que dormimos: o que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor respondeu: levanta-te, vai para Damasco, e ali te explicarão. Não deu todas as respostas, porque agora São Paulo depende do corpo de Cristo, depende de todos da igreja, né? Como eu não podia enxergar por causa do brilho, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros, pelas mãos, guiado. Nós temos que ser humildes e muitas vezes deixarmos ser guiados primeiro pela igreja, pela doutrina da igreja, né? Quando eu falo igreja, pela doutrina, porque tem muitos membros da igreja que não seguem a sua doutrina, inclusive criam doutrinas estranhas, horríveis, infelizmente, né? Era para todos ensinarem a mesma doutrina. Por isso que é importante ter o catecismo, para ver se aquela pessoa está ensinando realmente a doutrina, ou é coisa da sua cabeça, ou é uma ideologia. Isso é muito importante. Sempre ouço comparação: o padre Pablo concorda, não concorda, o outro padre. Não tem nada de que padre de concordar ou discordar. Nós todos temos que seguir a mesma verdade, a da igreja. Não tem nada a ver com opinião pessoal minha, né? Um certo Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto com os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. Olha como que Deus é esperto. Pegou aquele homem orgulhoso, escolheu um pobrezinho, Ananias, e deu a ele o poder de recuperar a vista de São Paulo. Nós precisamos que os outros rezem por nós, né? Que nós rezemos pelos outros. Estar sempre com essa humildade. Ninguém de nós está pronto. E ali, Paulo recupera a vista como se caíssem as escamas. A escama do orgulho, da autossuficiência, da vaidade.
tudo que impede o crescimento espiritual. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. E então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Purifica dos teus pecados e começa a pregar, né? Paulo depois fica algum tempo ali, meditando a palavra de Deus, e depois vira um grande evangelizador. Evangeliza toda aquela região ali da Oriente Médio, da Mesopotâmia, até da parte da Europa, vai lá na Itália, dizem que vai até a Espanha. Um homem excepcional, um homem que não tem palavras, escreve suas cartas até preso, e depois acaba sendo morto na perseguição de Nero, decapitado. Lá no local onde ele foi decapitado, chama Tre Fontane, 3 fontes. Aí você tem uma capela belíssima e 3 fontes de água, que dizem que foram os lugares que a cabeça dele bateu. Bateu 3 vezes, e ali formou 3 fontes de água. Então você vai lá, tem as fontes. O povo às vezes assusta, porque às vezes tem a distância de uma fonte com a outra, mas dizem que o terreno era assim, né? Por isso que bateu. A distância era um pouco... Mas está lá, o testemunho vivo, está lá a pedra onde São Paulo foi decapitado, uma colunazinha. Vale a pena. E o corpo dele está na Basílica São Paulo, fora dos muros, onde eu fui ordenado diácono. O altar que o Dom Carmelo celebrou, embaixo estava o corpo de São Paulo. Então é uma responsabilidade grande. É um homem que eu respeito muito e peço a intercessão para que nós sejamos fiéis, não perfeitos, né? São Paulo também brigava, depois arrependia, e virava um godeiro. Mas no final, ele ia até o fim. É isso que a gente precisa, dessa força de ir até o final. Ser perseverante no amor a Deus e na evangelização. Evangelizar com a vida e, se preciso for, usar as palavras. Assim seja. Amém.